Amém. Damos graças a Deus. Amén. Le damos gracias a Dios Porque Ele tem nos conduzido até aqui. porque Él hasta aquí nos ha dirigido. O caminho do Senhor é perfeito. El camino del Señor es perfecto. Ele nos guia por seu caminho. Él nos guía por su camino. Até aqui Ele nos guiou com aquela nuvem. Hasta aquí Él nos llevó, nos condujo por esa nube. Nós damos graças a Deus. Y le damos gracias a Dios. E não tem nada mais feliz do que ver Y no hay nada más feliz sino de ver Cristo na vida de uma pessoa. Cristo en la vida de una persona. E isso faz toda a diferença. Eso hace toda la diferencia. Isso faz com que ele seja um cidadão do céu. Eso hace con que Él sea un ciudadano celestial. E todos os dias o Senhor fez uma chamada para nossos corações. Y todos los días el Señor ha estado llamando nuestros corazones. E muitos atenderam a chamada de Deus. Hay muchos que escucharon la llamada de Dios. Graças a Deus por isso. Y gracias a Dios por eso. Então, quando nós atendemos a chamada, Entonces, cuando nosotros hacemos caso a esa llamada, nós vamos seguir o Senhor. nosotros vamos a seguir al Señor. E vamos chegar nas nossas localidades, Y llegaremos a nuestra ciudad, porque certamente o Senhor está indo adiante de nós. porque claro que el Señor está yendo adelante de nosotros. Nós chegaremos após Ele. Y llegaremos atrás de Él. Glória a Deus. Gracias, gloria a Dios. Eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos Quiero compartir con ustedes, hermanos, nesse versículo que vai ser o pontapé inicial, este versículo que será el inicio, Filipenses 2:15. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Vou lendo aqui do verso 13, que os irmãos acompanhem aí na leitura. Estaré leyendo el versículo 13, por favor, hermanos, acompañen esa lectura. Ele diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Daí o Senhor diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Después dice el Señor así: haced todo sin murmuraciones ni discusiones. Então vemos que o Senhor opera tudo em todos. Entonces vemos que el Señor trabaja todo en todos. O querer dele e o efetuar é dele. Su querer y su hacer es de Él. E Ele manda nós fazermos alguma coisa. Y Él nos manda que hagamos alguna cosa. Que a nossa vida seja sem reclamação, Que nuestra vida sea sin reclamar, sem murmuração, sin murmurar, sobre tudo que Ele vai fazer em nós. sobre todo lo que Él hará en nosotros. Todo o querer dele sobre nós. Todo lo que Él quiere sobre nosotros. Nós não podemos reclamar nem murmurar. No podemos reclamar, tampoco murmurar. Temos que entender que Ele tem um propósito. Debemos entender que Él tiene un propósito. Nós vimos ontem o exemplo do vaso sobre a roda, Ayer hemos visto el ejemplo de la vasija sobre la rueda, aquela massa na mão do oleiro, de la arcilla en la mano del alfarero. e que o Senhor nos falou que põe a mão por dentro e por fora. Y el Señor nos dijo que Él pone la mano por dentro y por fuera. O Senhor quer mostrar seu caráter interno, El Señor quiere mostrar su carácter interno para que também o exterior seja uma conduta conforme o interior. para que también la conducta exterior sea igual a la interior. O Senhor disse que para aqueles religiosos, El Señor le dijo a los religiosos que eles deveriam limpar primeiro o interior do copo e do prato. que deberían primeramente limpiar todo lo que estaba dentro del plato y del
del para vaso, que o exterior também ficasse limpo. para que después lo externo también se quede limpio. Então eu vejo que o Senhor está fazendo uma obra interna no nosso coração, Entonces estoy viendo que el Señor está trabajando dentro de nuestro corazón e isto vai refletir nas nossas obras. y eso va a reflejar en lo que hacemos afuera. Então nós vamos fazer todas as coisas sem murmurações, Entonces haremos todo sin murmurar, mas com ações de graças, pero siempre agradeciendo a Dios. porque sabemos quem está fazendo Porque sabemos quién es el que está haciendo eso dentro de nós, dentro de nosotros. e sabemos quem está nos colocando e nos envolvendo em situações. Y también sabemos quién es el que nos está colocando y nos llevando a esas situaciones. E se nós sabemos o propósito para o qual fomos levados a isso, Y si tenemos claridad sobre el propósito para el cual el Señor nos llevó a eso, nós vamos dar graças a Deus. daremos gracias a Dios. Então, sempre o final é para o bem. Entonces siempre el final será para el bien. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Todas las cosas contribuyen juntamente para el bien. A mão de Deus está ali trabalhando. La mano del Señor está ahí trabajando. E por isso que Paulo falou lá em Tessalonicenses: Por eso Pablo dijo a los tesalonicenses: esta é a vontade de Deus. esta es la voluntad de Dios. Em tudo dai graças. En todo den gracias. Essa é a vontade de Deus para a sua Esa vida. es la voluntad de Dios. Jesus, quando multiplicou os pães, Cuando Jesús multiplicó los panes, nas duas ocasiões, en las dos oportunidades, ele levantou os pães Él alzó los panes e deu graças. y le dio gracias. Se queremos ver nossa vida de fé multiplicada, Si queremos ver que nuestra vida de fe se multiplique, nós devemos dar graças por tudo que Deus faz. debemos dar gracias por todo lo que Dios hace. E aí, Y así, o propósito está no versículo 15. el propósito se encuentra aquí en el versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Esse é o propósito. Ese es el propósito, hermanos. Nós estamos vivendo no meio de uma geração corrompida e perversa. Estamos viviendo en el medio de una generación totalmente perversa y corrompida. E é no meio dessa geração corrompida e perversa Y en medio de esa generación corrupta é que nós vamos resplandecer. es que tenemos que brillar. Nós não vamos mudar essa geração corrompida, No podemos cambiar esa generación corrupta, mas podemos resplandecer sobre pero ela. podemos brillar sobre ellos. Podemos impedir que haja um avanço. Podemos impedir que yo avance. Então temos que ser cidadãos conforme o caráter de Cristo. Entonces debemos ser ciudadanos conformes al carácter de Cristo. Há três nomenclaturas para o Evangelho na Bíblia. Hay tres jerarquías del Evangelio en la Biblia. Nós vemos ali que os apóstolos falam o Evangelho da Graça, Vemos que los apóstoles dicen el Evangelio de la Gracia, e de repente nós vemos essa menção, o Evangelho do Reino. pero también vemos la mención del Evangelio del De Reino repente nós vemos a menção do Evangelho da Glória, y también vemos la mención del Evangelio de la da Gloria, glória de Cristo. de la gloria de Cristo. Então esse é o Evangelho completo. Ese es el Evangelio completo. Como que, vamos dizer assim, é a plenitude do Evangelho. Podemos decir que es la plenitud del Evangelio. E eu quero falar um pouco aqui em Mateus 5 sobre o Evangelho do Reino, Quiero hablarles un poco sobre el Evangelio del Reino en Mateo 5, porque ali também ressalta o Senhor Jesus porque aquí también el Señor quiere resaltar essa questão de influenciar de cómo influenciar essa geração esa generación corrompida e perversa corrupta y perversa e resplandecer ali. y brillar allí.
Então, Mateus capítulo 5. Mateos capítulo 5. Primeiro o Senhor começa separando seus discípulos. El Señor primero inicia escogiendo sus discípulos. Eu já mencionei isso no primeiro dia. Ya lo dije en el primer día aquí. O Senhor separa seus discípulos El Señor escoge sus discípulos daquela multidão. de entre la multitud. E vemos aqui que o evangelho que ele está pregando aqui é do reino. Y aquí vemos que el evangelio que él predica es el evangelio del reino. Dê uma olhada aí no capítulo 4, verso 23. Miren el capítulo 4, 23. Diz o seguinte, que Jesus Cristo percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Então nós sabemos aqui que Mateus está falando do evangelho do reino. Entonces entendemos que Mateo habla sobre el evangelio del reino. Cristo veio para reinar, Cristo vino para ser rey, para reinar. mas não somente isso. Pero no solamente eso. O que é um discípulo? ¿Qué significa ser un discípulo? A gente acaba pensando que assim, o discípulo é a relação de alguém com um professor. Muchas veces nos imaginamos a un discípulo comparando a un profesor y su alumno. Mas não é isso. Pero no es solamente eso. No A es Bíblia eso. diz assim que o discípulo será como seu mestre. La Biblia nos dice que el discípulo será como su maestro. Ele tem que ser como seu mestre. Él tiene que ser como su maestro. Ele não apenas vai pegar os ensinos do seu mestre. Él no solamente va a aprender lo que su maestro le enseñó, Ele vai pegar o caráter do seu mestre. sino también va a aprender el carácter de su O maestro. caráter do mestre vai ser implantado no discípulo. El carácter de su maestro será implantado dentro del discípulo. Foi isso que o Senhor Jesus fez com os seus discípulos. Eso es lo que hizo Jesús con sus discípulos. Eles amavam o Senhor. Amaban al Señor. E há um verso na Bíblia que diz que nós nos tornamos semelhantes àquilo que amamos. Y dice un versículo en la Biblia que nosotros nos hacemos iguales a aquello que amamos. Nós vemos isso em Oséias 9:10, mas não vamos ler. Encontramos eso en el libro de Oseas, capítulo 9, versículo 10, pero no leeremos hoy. Quando Israel foi atrás de Baal-peor, Cuando Israel se fue atrás de Baal Peor, praticou idolatria practicó la idolatría. e diz que eles se tornaram semelhantes Y dice que ellos se hicieron semejantes àquilo que eles amaram. a aquello que ellos amaban. Então, o discípulo tem que ser uma pessoa que ame o Senhor. Entonces el discípulo debe ser una persona que ama al Señor, Ele devota toda a sua vida ao Senhor que tiene su vida totalmente entregada al Señor para ser semelhante ao seu para Senhor. ser semejante a su Señor. Então nós podemos ler todas aqui a semelhança do Senhor. Entonces podemos ver aquí todas las semejanzas al O Señor. Senhor, iniciando aqui no capítulo 5 de Mateus, Comenzando aquí en el capítulo 5 de diz Mateos, que ele subiu ao monte, que dice que subió al monte, ele se assentou ali e aproximaram-se dele os discípulos. subió allí y se aproximaron de él sus discípulos. O discípulo, ele se aproxima voluntariamente. El discípulo se va a acercar voluntariamente. Ele se vê atraído. Él se siente atraído. E lá em Lucas diz que a pessoa tem que fazer o cálculo do custo do discipulado. En Lucas nos enseña que el discípulo, que hay que hacer un cálculo para ver cuánto cuesta ser un discípulo. Isso. ¿Cuál es el precio de ser un discípulo? Quanto vai custar para você isso? ¿Cuánto te va a costar a ti ser un discípulo? E Jesus fala no final daquele capítulo, quando ele está falando do assunto, Y después Jesús nos enseña ese capítulo cuando habla sobre ese asunto. ele vai dizer assim: Él nos dice así: quem não renunciar tudo quanto tem, aquel que no renuncia todo lo que tiene, não pode ser meu discípulo. no puede ser mi discípulo. Tem que renunciar tudo. Tienes que renunciar a todo, hermano. Então tem que renunciar aquele caráter bom. Entonces tienes que renunciar a tu buen carácter. Tem muita gente boa. Hay mucha gente buena. A gente pensa que tem que renunciar só ao ruim. A veces pensamos que tenemos que renunciar solamente a lo que Nós es nunca malo. olhamos para o ruim da nossa vida. Achamos
que devemos renunciar somente o ruim. Pensamos siempre que debemos renunciar solamente lo que es malo de nosotros, Então nunca olhamos assim que tem que renunciar o bom. pero nunca pensamos que también debemos renunciar lo que es bueno. Então o bom nos faz orgulhosos. Lo que es bueno nos hace orgullosos. Então nós não conseguimos ver o mal que está naquele bom. Por eso no podemos ver el mal que está dentro de lo bueno, Mas o Senhor vê tudo. pero el Señor mira todo. Às vezes nós somos bastante usados pelo Senhor. A veces somos usados mucho por el Señor E nós chegamos num lugar e dizemos, puxa, quanto Deus me usou. y llegamos a un lugar y decimos, ah, caramba, cuánto Dios me usó. E nós não imaginamos que isso é mal. Pero no nos damos cuenta que eso es malo. Isso mostra nosso orgulho. Eso muestra, revela nuestro orgullo. Então tem que renunciar tudo. Por eso tenemos que renunciar a todo. Às vezes aquelas conquistas, nós chegamos e, olha, A veces aquello que alcanzamos, llegamos y decimos, mira, um servo do Senhor chegou, disse que seu filho chegou com o seu boletim da escola. un siervo del Señor contaba que su hijo llegó con sus notas de la escuela. Ele disse que tirou 10 em tudo. Él dijo que sacó 10 en todo. E aí o seu pai olhou para ele, um pai cristão, Y su papá, que era cristiano, le miró y le dijo, 1 milhão de crianças tiraram a mesma nota que você. 1 millón de niños sacaron la misma nota que tú. É uma maravilha. Ah, qué bueno. É bom ver isso. Es bueno ver eso. Nós não conseguimos ver, nós pensamos que nós somos a única bolacha do pacote. Nosotros nos creemos que somos la última Coca-Cola del desierto. É boa interpretação, né? Então, o Senhor vem e quer remover isso. El Señor quiere mover eso, hermano. Ele quer que renunciemos a isso. Quiere que renunciemos a eso Que nós rendamos-nos ao Senhor. y nos rindamos al Señor. Por isso que ele começa dizendo aqui, Por eso que Él comienza hablándonos así, al versículo 3. en el versículo 3. Aí estamos em Mateus capítulo 5. Estamos leyendo Mateo 5. Ele disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Então, se nós renunciamos tudo, Entonces, si renunciamos a todo, somos pobres agora. somos pobres ahora. Nós renunciamos tudo, Renunciamos todo. então nos tornamos pobres. Por eso somos pobres. Pobres de espírito. Pobres de espíritu. Aí nós recebemos uma riqueza maior. Ahí que recibimos una riqueza mucho mayor. O que recebemos? ¿Qué es lo que recibimos? O reino dos céus. El reino de los cielos. Então o Senhor, Ele quer projetar esse caráter na nossa vida. Entonces el Señor quiere formar ese carácter en tu vida. Porque esse caráter pertence ao Senhor Jesus Cristo. Porque ese carácter es de nuestro Señor Jesús. Ele é pobre de espírito. Él es pobre de espíritu. A palavra do Senhor mostra isso. La palabra del Señor nos muestra Os eso. evangelhos mostram isso. Los evangelios nos enseñan eso. E também Y ele también, diz que bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Eu vou lendo até o final e depois comentamos. Diz assim, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Você é manso? ¿Eres manso? Quem é o manso? ¿Quién es el manso? Você já viu um cavalo chucro? ¿Ya viste un caballo chúcaro, Brabo? salvaje? Pois é. Como ele se torna manso? ¿Cómo es que se vuelve manso? Quando o seu Senhor sobe em cima dele Cuando su dueño monta sobre él e ele pula para todo lado. y él comienza a saltar para todos lados. Salta para derrubar o seu Senhor. Quiere tumbarlo a su dueño, Mas ele não consegue porque o seu Senhor o doma. pero él no puede porque su dueño E lo domina. depois de recalcitrar tanto, Y después de luchar tanto, o Senhor disse a Paulo, você vai ver o quanto é recalcitrar contra os aguilhões. el Señor le dijo a Pablo, tú verás cómo es
luchar tanto contra los aguijones. Quanto mais pula, mais dói. Cuanto más saltas, más duele. Então chega a um final que aquele cavalo cansa, Entonces llega al final y ese caballo se queda cansado e aí ele encontra descanso. y ahí después encuentra descanso. Seu Senhor o domou. Su dueño lo dominó. Agora ele pode levar o seu Senhor. Ahora sí, él puede conducir y llevar a su Ele Señor. pode mostrar que o seu Senhor está sobre ele. Puede entender y mostrar que su Señor está montado en él. Aí ele é pobre de espírito. Él es un pobre de espíritu Ele ahora. foi domado. Él fue dominado. Ele foi governado. Él fue gobernado. A nossa vida, ela nunca é satisfatória e nunca é exitosa Nuestra vida nunca nos satisface, nunca será exitosa se não tiver realmente debaixo do trono de Deus. si realmente no está debajo del gobierno de Dios. Esse mundo está corrompido porque está desligado do trono de Deus. Este mundo está totalmente corrupto porque está totalmente alejado del trono de Dios. Mas o Senhor tem os filhos do reino que estão conectados, estão submissos a esse trono. Pero el Señor tiene los hijos de su reino que están sometidos a ese reino. E então a esses ele vai levar para influenciar esse mundo. Entonces Él llevará a ellos para poder influenciar este mundo, Mostrar que há um reino dos céus. para decirles que hay un reino en los cielos. Ele desceu a esta terra. Él vino a esta tierra, E ele bajó a está esta tierra, dentro do teu coração. y está dentro de tu corazón. É esse reino que está aí. Es ese reino que está allí. Nós precisamos apenas ser dominados por ele. Solamente necesitamos que seamos dominados por Él. E se nós somos aquele cavalo selvagem, Y si somos como aquel caballo salvaje, a Bíblia fala no Salmo 32 que não se atire a si mesmo como esse cavalo. la Biblia nos dice en el Salmo 32 que no te lances a ti mismo como ese caballo. Devemos ser domados pelo Senhor. Debemos ser adiestrados por el Señor. Porque quando nós não somos domados, nós nos atiramos por conta própria. Porque cuando no somos adiestrados por el Señor, nos vamos por nuestra propia cuenta E daí nós fazemos o que queremos. y después hacemos lo que queremos. Então o Senhor trabalha em nós com a mansidão. Entonces el Señor trabaja en nosotros con la mansedumbre. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. E Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Irmãos, Hermanos, nós temos que limpar a janela pelo lado interno, debemos limpiar la ventana por dentro para que possamos ver lá fora. para poder ver afuera. Para ver a glória de Deus, Para ver la gloria de Dios, tem que limpar o coração por dentro, hay que limpiar nuestro corazón por dentro, para que nossos olhos tenham a visão do Senhor. para que nuestros ojos vean la visión del Señor. Por isso, bem-aventurados limpos de coração, Por eso dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque eles verão a Deus. porque ellos verán a Dios. Não basta mudar só de comportamento. No es suficiente que cambies tu comportamiento. O governo do reino tem que partir de dentro do coração. El gobierno del reino debe comenzar de dentro de tu corazón. Tanto que o Senhor Jesus falou que quem não tem a natureza do reino, não tem a nova natureza, não pode ver o reino. Por eso el Señor Jesús dijo, quien no tiene la naturaleza del reino no puede ver el reino. Se quem não nascer de novo, não for uma nova criatura, não pode ver o reino de Deus. Quien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. É por isso que às vezes alguma pessoa está dentro da igreja, Por eso que a veces hay alguien dentro de la iglesia, mas não está dentro do reino, pero no está siendo reinado, porque ele não nasceu de novo. porque no ha nacido de nuevo. Por isso que tem que nascer de novo para receber as faculdades do reino. Por eso que tiene que nacer de nuevo para recibir toda la capacitación del reino. E daí vem bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.
Después dice, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. E também bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. A Bíblia manda nós nos exultar e nos alegrar, La Biblia nos manda que nos alegremos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque es grande nuestro galardón, nuestra recompensa en el cielo. porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Se nós começarmos na primeira bem-aventurança, Si comenzamos por la primera bienaventuranza, que são os pobres de espírito, que son los pobres de espíritu, e se você for discorrendo, todas essas virtudes vão se conectando. y si vas avanzando, todas esas virtudes van conectándose una a otra. Por exemplo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por ejemplo, bienaventurados los pobres del espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Se nós colocarmos assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles choram. Si decimos así, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos lloran. Eles choram por si mesmos, por seus próprios pecados, Lloran por sí mismos y también y por sus propios pecados. choram pelo pecado dos outros. Y también por los pecados de los otros. Então, você vê que o pobre de espírito Entonces ves que el pobre de espíritu é aquele que vai acumulando isso. es aquel que va O Senhor vai acumulando. produzindo gradativamente isso. El Señor va avanzando É poco uma a poco. obra que o Senhor vai fazendo. Es una obra que el Señor va haciendo. E daí pode dizer assim, bem-aventurados pobres de espírito, Y después puede decirse, bienaventurados los pobres de espíritu, porque eles são mansos e herdarão a terra. porque son mansos y heredarán la tierra. E eles têm fome e sede de justiça. Y ellos tienen hambre y sed de E eles justicia. serão fartos. Y serán hartos, saciados. Eles também são misericordiosos. Y también son misericordiosos. Eles também são limpos de coração. Y también son limpios de corazón. E eles também são pacificadores. Y también son pacificadores. Quem são eles? ¿Quiénes son ellos? Filhos de Deus. Los hijos de Dios. Os filhos de Deus. Los hijos de Dios. É para os filhos de Deus que o Senhor preparou o reino de Deus. Es para los hijos de Dios que el Señor les preparó ese reino. E também só os pobres de espírito que podem sofrer perseguição. Y solamente los pobres de espíritu que pueden sufrir persecuciones. Porque eles são justos. Porque son justos. Eles sofrem por causa da justiça. Sufren por causa de la justicia. Mas o reino dos céus é deles. Pero el reino de los cielos es de ellos. E também eles são aqueles que são injuriados e perseguidos. Y también son aquellos que son perseguidos y maltratados. Então, se você está num ambiente hostil, Entonces, si tú estás en un ambiente difícil, en un lugar difícil, você é um filho de Deus, eres un hijo de Dios, certamente você vai ser perseguido. seguro que tú serás perseguido. Então vemos que o Senhor Jesus mostrou Entonces vemos aquí el Señor Jesús mostrando que esses discípulos se uniram a Ele que los discípulos se unieron a Él para se parecer com Ele, para que sean iguales a Él, ter sua natureza e seu caráter. tener su carácter y su naturaleza. O livro de Mateus, ele mostra Jesus Cristo fixando sua moradia na Galileia. El libro de Mateo nos enseña a Jesús mostrándonos su lugar de vida, de vivencia en Galilea. Então ele escolheu isso. Él fue el que escogió eso. Ele escolheu essa região. Él escogió ese lugar. Por que ele não ficou nas regiões nobres da Judéia? ¿Por qué no se fue a un lugar más rico de Judea? Se você notar os sermões Si tú te das,
de maior riqueza estão do capítulo 1 ao 18 de Mateus. Si tú te das cuenta, los sermones más preciosos están en el capítulo 1. Ele está falando para as pessoas mais pobres. Habla para las personas más pobres. O Senhor veio trazer a oportunidade para eles de ter um reino que é o maior reino de todo o universo. El Señor vino trayendo oportunidad para ellos, diciéndoles de un reino. Se você nota, o Senhor Jesus ele mostra realmente quem é o modelo de pobreza de espírito. Si ves al Señor Jesús, Él siempre está mostrando quién es aquel que tiene modelo de pobreza de espíritu. Você vê no capítulo 11, Ve en el capítulo 11, verso 20, 28 ao 30. 11, versículo 28 al 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, Encontrareis descanso para a vossa alma. y hallaréis descanso para vuestras almas. Enquanto esse jugo não é tomado, Cuando ese yugo no es tomado, nós nos debatemos para todo lado. siempre estamos luchando para todo lado, Estamos sempre ansiosos, siempre con ansiedad, estamos sempre revidando siempre respondiendo, e não estamos obedecendo. y no obedecemos. Mas o Senhor chama, vem a mim. Pero el Señor nos dice, ven a mí, Você que está cansado de se debater, tú que estás cansado de luchar, você que não tem aquela posição de obediência, tú que todavía no tienes ese corazón obediente, mas quer ser discípulo. pero quieres ser discípulo. E saiba que o discípulo tem que tomar o jugo de Jesus. Y tú sabes que el discípulo debe tomar el yugo de Jesús. Então, quando ele toma o jugo, Y cuando él toma el yugo, ele se coloca em relação com Cristo. él se coloca igual a Cristo, junto a Cristo. Porque Cristo é manso e humilde de coração. Porque Cristo es manso y humilde de corazón. Essa mansidão e essa humildade vai para dentro de você. Esa mansedumbre y humildad entra en ti. Então você será capaz de encontrar descanso para a tua alma. Ahí serás capaz de encontrar descanso para tu alma. Um dia um pastor falou para mim, você quer ser um bom pastor? Un día un pastor me dijo, ¿tú quieres ser un buen pastor? Toque no bom pastor. Toca en el buen pastor. Viva com o bom pastor. Viva con el buen pastor, Porque ele vai morar dentro de você. porque él vivirá dentro de ti. Então você vai ser um bom pastor. Entonces tú serás un buen pastor. Porque aquele que está dentro, Porque aquel que está dentro, ele é bom. él es bueno. Toda a bondade de Deus Toda bondad de Dios está em Jesus. está en Jesús. Não está em nós. No está en nosotros, Está em Cristo. está en Cristo. Foi ele que disse, Fue Él que dijo, eu sou o bom pastor. yo soy el buen O bom pastor. pastor dá vida pelas suas El buen ovelhas. pastor da su vida por sus O bom ovejas. pastor deu sua vida por nós. El buen pastor dio su vida por nosotros. Quando nós olhamos um pastor aí no campo, Cuando vemos a un pastor allí en el campo, aquele pastor lá no campo vive das ovelhas. aquel pastor que está en el campo, él vive de las ovejas. Mas na igreja, Pero en la iglesia vive do pastor. la iglesia vive del pastor. O bom pastor dá a vida para as suas ovelhas. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Então nós precisamos de fato tomar esse jugo. Entonces, de hecho, hermanos, necesitamos agarrar ese yugo. Eu ouvi uma história que o Almir mencionou o nome desse irmão. Escuché una historia que Almir mencionó el nombre de ese hermano. Ele disse que foi apacentar uma jovem Él dijo que fue pastorear a una joven e ele foi cheio de indignação por causa do pecado daquela jovem. y él se fue totalmente molesto por el motivo de ese pecado que la joven estaba E quando pasando. ele abriu a porta e viu a jovem sentada, Y cuando abrió la puerta, vio a la joven sentada, o Espírito Santo disse para ele: el Espíritu Santo le dijo a él, cuidado, mucho cuidado, ela é minha ovelha. es mi oveja. O Senhor é o nosso pastor. El Señor es nuestro pastor. Nada nos falta. Nada nos falta. Glória a Deus. Gloria a Dios.
Você é uma ovelha do Senhor. Tú eres una oveja del Señor. Ele vai até os infernos te buscar. Él va hasta los enfermos a buscarte. Ele buscou todos nós do inferno. Él nos buscó a todos nos del infierno. Nós estamos aqui no céu. Estamos ahora en el Glória cielo. a Deus. Gloria a Dios. Estamos no reino dos céus. Estamos en el reino de los cielos. Foi o Senhor que nos trouxe. Fue el Señor que nos Ele é o trajo. nosso rei pastor. Él es nuestro rey pastor. Ele não só governa. Él no solamente Ele gobierna, morreu por nós na cruz. Él murió por nosotros en la Deu a cruz. sua vida por nós. Dio su vida por nosotros. Plantou sua vida em nós. Plantó su vida en nosotros. Precisamos dizer apenas a Ele: Senhor, eu te amo. Señor, tenemos que decirle solamente, Señor, te amo. Pode pôr o jugo sobre o meu pescoço. Puedes colocar, Señor, tu yugo sobre mí. Tu és o meu único dono. Tú eres mi único dueño. Tu és o meu único Senhor. Tú eres mi único Señor. E o Senhor Jesus diz assim: Y el Señor Jesús dice o así: meu jugo é suave, mi yugo es suave, meu fardo é mi leve. fardo es leve. Não tenha medo. No tengas miedo. Se entregue. Entrégate. Não haverá nada pesado em tua No vida. habrá nada que te pese en tu vida. Tudo será suave. Todo será suave. Porque Ele é o bom pastor. Porque Él es el buen pastor. E Ele é manso e humilde de coração. Y Él es manso y humilde de Ele corazón. sabe nos pastorear. Él sabe pastorearnos. Dia tinha um irmão que fez uma provocação comigo no fim da reunião. Un día hubo un hermano que me provocó al final del culto. E eu fiquei indignado. Yo me quedé molesto E reagi. y reaccioné. Então, como eu reagi, o Espírito Santo já falou comigo: você não me representou. Entonces, así que reaccioné, luego el Espíritu Santo me dijo: no, tú no me representaste. Então, eu não deixei Cristo agir. Entonces no dejé Cristo ir. E eu quis convocar os irmãos todos para voltarem. Yo quise llamar a los hermanos todos a volver. Todos a voltar para me pedir perdão. Todos que vuelvan para pedir Para mim pedir perdão a eles. para pedir perdón a ellos. Mas os irmãos saíram tão depressa que já não vi mais ninguém dentro do salão. Pero los hermanos salieron tan rápido que no había nadie más en el salón E eu não consegui. y no pude hacerlo. Eu passei uma semana inteira Me pasé una semana total, completa, com aquela carga, con ese peso por eu não ter tomado o jugo do Senhor ali. por no haber tomado el yugo del Señor en ese día. E daí tive que esperar daquela semana até a outra semana. Ahí tuve que esperar la próxima semana todavía. Mas foi difícil passar aquela semana. Fue tan difícil que pase esa semana. E eu queria que chegasse tão rápido. Yo quería que llegue tan rápido E nunca chegava. y no llegaba nunca. Quando chegou o dia da reunião, Cuando llegó el día de la reunión, eu fiquei postado lá na frente. yo me quedé arrodillado al frente. Quando todos sentaram, Cuando todos se sentaron, eu tive a oportunidade de pedir perdão. ahí tuve la oportunidad de pedir perdón. E aquilo parece que assim veio aquele gozo e alegria no mesmo tempo. Y aquello vino como una alegría tan grande al E mismo aí eu tiempo. podia cultuar de novo o Senhor. Ahí podía alabar de nuevo al Señor. Mas aquela semana foi difícil. Pero esa semana fue muy difícil. E eu não podia cantar, Yo no podía cantar, eu não podia abrir minha boca em louvor. no podía abrir mis labios en alabanza. E eu fiquei muito mal, Yo me quedé muy mal, porque eu tomei o lugar do Senhor. porque yo tomé el lugar del Señor. Ele é o pastor, não sou eu. Él es el pastor, yo no soy. Eu sou auxiliar dele. Yo soy su ayudante. Nós somos auxiliares do Senhor. Somos ayudantes del Señor. E nós cooperamos com Deus. Y nosotros ayudamos A al Bíblia Señor. diz que nós somos cooperadores de Deus. La Biblia dice que somos cooperadores de Dios. Então, Entonces, você quando vai falar com teus pais, cuando tú vas a hablar con tus papás, como você vai? ¿cómo tú vas a Com a ellos? cabeça erguida ou abaixada? ¿Con la cabeza levantada o con la cabeza abajo? Com os olhos humilhados ¿Con los ojos humillados ou com os olhos assim? o con los ojos altivos? Como você fala com teu pai e com tua mãe? ¿Cómo hablas con tu papá, con tu mamá? Jesus é manso e humilde de coração. Jesús, manso y humilde de corazón.
Vamos ver então onde o Senhor vai chegar. Vamos a ver entonces a dónde el Señor quiere llevarnos. Quando chegamos no capítulo 18, Cuando vemos en el capítulo 18, verso 1 diz: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? en aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles. Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. E daí disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Você vê que o Senhor está proferindo isso na Galileia. Tú puedes ver aquí al Señor hablando eso en Galilea. O Senhor vai nas regiões mais baixas, El Señor va a los lugares más pobres, onde as pessoas estão realmente mais desprovidas. donde hay gente totalmente pobre. E o Senhor está trazendo ali seu reino. Y el Señor está llevando allí su reino. Por isso devemos aproveitar essa oportunidade. Por eso necesitamos que aprovechemos esta oportunidad. Se o Senhor está trazendo a revelação do seu reino para a minha vida, Si el Señor está trayendo su revelación de su reino para mi vida, devemos abraçar isso. debemos agarrar eso. Devemos tomar, porque foi uma decisão do Senhor de começar por baixo. Debemos agarrar porque fue una decisión del Señor comenzar por los más pobres. Eu estava no mundo, Yo estaba en el mundo. minha mãe não pôde me criar, Mi mamá no pudo criarme, nem meu pai. ni mi papá. Eles me trouxeram na cidade de Curitiba e me deixaram ali no orfanato. Ellos me llevaron para la ciudad de Curitiba y me dejaron en un lugar donde cuidan niños sin padres. Orfanato también. Sí. Então ali eu permaneci Entonces yo me quedé allí até atingir a maioridade. hasta ser adulto. Depois da maioridade tive que assumir minha vida neste mundo. Después que fui adulto, tuve que tomar cuenta de mi vida, Mas eu não sabia nem para onde ir. pero no sabía a dónde ir. Eu não tinha casa, No tenía casa, não tinha onde dormir. no tenía cama donde dormir. Então eu tinha que me virar. Entonces tenía que resolver mi vida. Mas graças a Deus, Pero gracias a Dios, quando chegou aos 20 anos, cuando llegué a cumplir 20 años, eu estava já trabalhando. ya estaba trabajando. O Senhor veio e me salvou. El Señor vino y me salvó. Graças a Deus por isso. Gracias a Dios por eso. Ontem eu falei do casamento Ayer hablé sobre el matrimonio e quando o Senhor me salvou, y cuando el Señor me salvó, Ele também já me proveu o casamento. Él también me dio un matrimonio. Graças a Deus. Gracias a Dios, E o Senhor escolheu a melhor mulher para mim. el Señor escogió a la mejor mujer para mí también. Porque eu sou tímido, ela é mais expressiva. Porque yo soy tímido, ella es muy expresiva, Ela é bastante comunicativa ella es muy comunicativa e bastante laboriosa. y bastante trabajadora. Olha, em qualquer casa que ela vai, Mira, en cualquier casa que ella va, ela não sai de lá sem deixar uma obra lá. ella no sale de allí sin hacer alguna cosa. Sempre faz um quitutinho para as pessoas comerem. Siempre hace alguna cosita para comer. Mas assim, quando nós trabalhamos para o Senhor, Pero cuando trabajamos para el Señor así, ela era bastante comunicativa. ella es bastante comunicativa. Então as pessoas vinham tudo a ela. Entonces las personas miraban a ella E ela dizia: eu não sei como evangelizar. y ella decía: no sé cómo hablar de Cristo. Então as pessoas vinham para minha mão. Entonces las personas venían a mí E eu pregava o evangelho para y yo elas. les predicaba a ellas. Então, ela pegava os peixes pela boca Ella pescaba al pescado por la boca, por la comida,
fazia comida, hacía comida, convidava na nossa casa llamaba a nuestra casa e a pessoa comia bem. y la persona, los visitantes comían bien, las visitas comían bien. E ela não sabia pregar o evangelho para eles, Y ella no sabía predicar el evangelio a ellas, não porque não sabia do evangelho. no porque no supiese del evangelio. Ela tinha timidez de falar Era tímida para do evangelho. hablar del evangelio. Mas então eu pregava o evangelho. Ahí entonces yo predicaba el evangelio, y ahí se daba bien, funcionaba bien, Funciona bem o ministério. funciona bien el ministerio. Então é tudo para o reino de Deus. Entonces todo es para el reino de Dios. E muitas pessoas se converteram. Y mucha gente se convirtió. O Senhor fez algo quando nossos filhos eram pequenos. El Señor hizo algo cuando nuestros hijos eran chicos. Nós vivíamos ali bem pobres, não tínhamos muita coisa. Vivíamos pobremente, no teníamos grande cosa. Um dia veio um homem lá de Rondônia. Un día vino un hombre de Rondônia, de una ciudad llamada Rondônia, de un estado de Rondônia. E ele estava com a perna quebrada, quebrada não, estava gangrenada. Y él estaba con una pierna, con una herida tan E grande. ele veio em Curitiba para não amputar a perna. Y él vino a Curitiba para cortarle la pierna. E daí ficou na nossa casa. Y él se quedó en nuestra casa. E o amor da Dionísia ali. Y el amor que tenía Dionisia allí, Então ela chamou uma irmã que era enfermeira para morar na nossa casa. llamó a una hermana que era enfermera para vivir con nosotros. E veio essa irmã e trouxe o filho dela junto. Y esa hermana vino y trajo a su hijo también. Então nós não tínhamos dinheiro para comprar gás, não sei como é que se chama gás em espanhol. Pero no teníamos dinero para poder comprar ataduras para poder amarrar la herida. Então a Vendas, Dionísia, ¿no? Para amarrar la herida. então a Dionísia pegou alguns lençóis nossos e rasgou. Entonces Dionisia agarró un lenzo de cama y rompió una sábana y lo rompió, gracias. Rasgou todo em pedaços, Lo rompió en pedazos porque tínhamos que fazer curativo todos os dias. porque teníamos que hacer curativos todos los días. Então foi fazendo isso por 40 dias mais ou Y menos. por 40 días hizo eso, más o menos. Então daí nós falamos, vai ao médico, Y ahí le dijimos, mira, tienes se que ir al médico. apresente ao médico. Ándate al médico, por favor. E aí levamos ele no médico. Y ahí lo llevamos al médico. E o médico disse, não precisa amputar mais. Y el médico dijo, no necesita cortarle más Está la pierna. curado. Está curado. Aquele amor da Dionísia curou aquele homem. Aquel amor que había en Dionisia le curó a ese E hombre. o sorriso das crianças sentavam aos pés dele. Y la sonrisa de los niños que estaban sentados a sus E pies. ficavam fazendo perguntas difíceis para ele. Había muchas preguntas difíciles que E hacían para él. ele ficava dando risada. Y él quedaba riéndose. Ele estava depressivo e foi começando a ficar alegre. Él estaba tan triste, deprimido, pero después comenzó a alegrarse. Depois fomos saber que ele era um crente que se desviou do caminho do Senhor. Luego nos enteramos que él había sido un creyente que se había apartado de los caminos del Señor. E foram cortar uma árvore e a árvore caiu em cima da perna dele. Había ido a cortar un árbol y el árbol cayó encima de la pierna de él. Ele voltou para sua cidade e foi seguir o Senhor. Ahí volvió para su ciudad para seguir al Señor. Voltou convertido. Volvió convertido. Foi curado da perna Fue curado de la pierna, e foi curado seu coração também. fue curado también su corazón. Graças a Deus. Gracias a Dios. Por isso que eu falei do casamento ontem. Por eso ayer hablé sobre el matrimonio. Você precisa ter a pessoa que seja companheira para o reino. Necesitas una persona que sea tu compañero o compañera para el reino. O reino de Deus requer de nós El reino de Dios exige de nosotros a entrega do nosso casamento. la entrega de nuestro matrimonio. Quem não renunciar tudo quanto tem, Aquel que no renuncia a todo que tiene, não pode ser meu discípulo. no podrá ser un discípulo. Então os dois têm que caminhar servindo o reino. Entonces los dos deben caminar sirviendo al reino. Então vemos que Jesus concluiu Aquí vemos que Jesús acabó
do verso 1 do capítulo 19 de Mateus. Versículo 1 del capítulo 19 de Mateus. Ele concluiu seu trabalho na Galileia e partiu para a Judéia. Él acabó su trabajo en Galilea y después se fue para Judea. Concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e foi e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Então nós vemos assim, irmãos, Entonces vemos así, hermanos, que você chega mais adiante, você vê Jesus Cristo indo para a cruz. tú ves más adelante y ves a Jesús yendo para la cruz. E no final do Evangelho de Mateus, Y al final del libro de Mateo, ele ressuscita. Él resucita. E ele, quando aparece a eles, Y cuando aparece a ellos, no verso 18 do capítulo 28, ele diz: capítulo 28, 18 dice: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Jesús se acercó y les habló diciendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Nós sabemos o caminho que ele passou para chegar aqui. Sabemos el camino que el Señor pasó para llegar a este lugar. Filipenses capítulo 2 descreve isso. Filipenses 2 nos dice eso. Verso 5 diz: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 5 dice: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Que Jesús. sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los E hombres. achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mas glória a Deus, no versículo 9, Pero gracias a Dios por el versículo 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la E tierra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Lá em 1 Samuel, Ana, quando está glorificando a Deus ali, Cuando Ana estaba glorificando en el libro de 1 Samuel, ela diz que primeiro Deus abaixa, ella dice que primero Dios te humilla, depois te exalta. después te levanta. O Senhor é o que leva à sepultura El Señor es quien nos lleva a las profundidades e tira da sepultura. y nos saca de las profundidades. Se você olhar aquela oração dela, Si tú te das cuenta en la oración de Ana, tudo aquilo que fala primeiro é o que é mais baixo. todo aquello que se refiere que primero es lo más bajo, Então o Senhor faz primeiro nós ir mais para baixo, entonces el Señor primero siempre nos llevará para abajo, para depois nos levar acima. para después llevarnos para arriba. O Pai levou seu Filho até as mais baixas partes da terra El Padre llevó a su Hijo a las partes más profundas de la tierra, e foi o mesmo Pai que o levou às partes mais altas dos céus. y fue el mismo Padre que lo llevó después a los lugares más altos del cielo. Diz a Bíblia na carta aos Hebreus que ele foi feito mais sublime que os céus. La Biblia dice en Hebreos que el Señor fue hecho más sublime. Não teve ninguém que se humilhou tanto quanto o Senhor Jesus. No hubo nadie más que se humilló tanto como el Señor Jesús.
E Ele está nos levando a ter o mesmo sentimento que há nele. Y Él está llevándonos, hermanos, a tener el mismo sentimiento que hay en Él. Para que a gente não seja aquela Coca-Cola do deserto. Para que no seamos aquella Coca-Cola en el desierto. Nós achamos que somos... existe assim aquele orgulho, o orgulho santo. Nosotros vemos que existe aquel orgullo, ese orgullo santo. Vamos dizer, eu vou ler a Bíblia, puxa vida, que revelação que o Senhor me deu. Y cuando veo la Biblia, caramba, qué revelación que Dios me dio. Daí quando vamos pregar, sabemos que todo mundo já sabia. Y cuando vamos a predicar, todo el mundo lo sabía. Todo mundo já tinha essa revelação. Todo el mundo ya había sido revelado. Ah, meu Deus. Ah, Dios. Nós precisamos realmente nos humilhar. Realmente necesitamos humillarnos. Sempre pedir, Senhor, envia a Tua palavra. Siempre pedirle, Señor, manda tu palabra. Por que eu falei tudo isso? ¿Por qué hablé todo esto? Para quê? Onde vamos chegar? ¿Para qué? ¿A dónde quiero llegar? Esse é o caráter que Jesus Cristo quer que tenhamos. Ese es el carácter que el Señor Jesús quiere que tengamos. Aqui, voltando a Mateus capítulo 5. Volviendo a Mateos capítulo 5. Depois de Jesus mostrar o que eles deveriam ser, Después de Jesús haber demostrado a ellos lo que deberían ser, se você olhar o Sermão do Monte, ele não está fundamentado em o que os discípulos deveriam fazer. si tú ves el sermón de la montaña, no está diciendo lo que los discípulos deberían hacer. Jesus não fundamentou no fazer, Jesús no se focó en el hacer, e nem no ter. ni en tener. Por exemplo, ter tantos dons Por espirituais. ejemplo, ten muchos dones espirituales. Se você olha no final do Sermão do Monte, tem lá que fala que tinha muitos dons espirituais. Por ejemplo, si tú ves al final del sermón de la montaña, Ele profetizou no nome de Jesus. hay muchos Dons. Él profetizó en el nombre de Ele Jesús. mostra que ele tinha o dom de profetizar. Él muestra que había un hombre que tenía un don de profetizar. Mas o Senhor diz que nunca conheceu ele. Pero el Señor Diz que não conheceu ele. no conoció a él. Então, disse ele: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Y él le dice, apártate de mí, ustedes que practican la maldad. Então, é possível uma pessoa que não tem o caráter de Cristo ter dons. Entonces es muy probable, muy posible que una persona que no tiene el carácter de Cristo, que tenga dones. Então o Senhor, ele quer primeiro caráter. Entonces lo que el Señor primeramente quiere A de nosotros es imagem carácter, dele. su imagen. E aqui no versículo 13 Aquí en el versículo 13 e 14 nos diz assim: vós sois o sal da terra. E se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. E daí no verso 14 diz: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Después dice en el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Jesus falou: vocês são o sal da terra. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Vocês não vão jogar sal na terra. Ustedes no van a echar la sal en la tierra. Vocês são o sal. Ustedes son la sal. O que é que dá sabor aí? A presença de Jesus. Lo que da sabor allí es la presencia de Cristo. Se o caráter de Cristo não estiver, o sal está sem sabor. Si el carácter de Cristo no está allí, la sal no tiene sabor. O sabor não é nossa vida, El sabor no es nuestra vida. o sabor é Cristo. El sabor es Cristo. É Ele que faz com que tudo realmente tenha sabor. Es Él que hace que todo tenga sabor. Você lembra do milagre de transformação de água em vinho? ¿Te acuerdas del milagro cuando el Señor hizo el agua en vino? Quando você toma água, tem sabor? Cuando tú tomas agua, ¿tiene algún sabor? A água nem mesmo tem cor. La agua ni siquiera tiene color.
e também ela nem tem cheiro. pero también no tiene olor. O vinho tem cor, El vino tiene color, tem sabor tiene sabor e tem fragrância. y tiene fragancia, olor. A nossa vida tem que ser transformada à imagem de Cristo. Nuestra vida debe ser transformada a imagen de Cristo. Então, onde há necessidade de sal? Entonces, ¿dónde se necesita la sal? E a função do sal? ¿Y cuál es la función de la sal? A função do sal ela é para deter a corrupção. La función que tiene la sal es detener la podridumbre. Não vai extinguir a corrupção. No va a terminar con la corrupción. Mas pense bem, irmão. Pero piénselo, hermano. Você pode ser um instrumento para deter o avanço. Tú puedes ser el instrumento para detener ese avance. Se você olhar Ló, Si tú miras la vida de Lot, ele deveria ali ser o sal daquele lugar. él debería haber sido la sal de ese lugar, Mas não. pero no. Na verdade, ele se envolveu. La verdad que pasó es que él se Ele volvió acabou habitando e comungando com aquele povo, y se quedó viviendo en medio de ese pueblo, povo corrompido. un pueblo que era corrupto. Por isso que o Senhor diz que nós devemos, vamos ler novamente o Filipenses 2,15. Por eso dice que debemos ver aquí, volvamos a Filipenses 2:15. Filipenses 2,15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Precisam manter a integridade Necesitamos mantener la integridad do sal, de la sal, o sabor dele. su sabor. Ele detém a corrupção Él es el que para con la corrupción. e também entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Precisamos ser a luz do mundo. También necesitamos ser la luz del mundo. Uma coisa importante, Una cosa importante, um irmão do séculos passados, acho que do século XVIII, un hermano del siglo XVIII, ele comentando sobre isto aqui, él hablaba sobre esto aquí que vamos a ver ahora. ele disse assim: qual é o caráter da influência? Él dijo así, ¿cuál es el carácter de la influencia? É interessante que a outra frase é inversa. Interesante pensar que la otra frase es al contrario. O caráter da influência El carácter de la influencia é a influência do caráter. es la influencia del carácter. O caráter do cristão El carácter del cristiano é que ele influencia. es que él Se você está na universidade, você não tem que ser influenciado. Si estás en la universidad, no debes ser influenciado. Você tem que influenciar. Tú debes influenciar. Você é o sal da terra. Tú eres la sal de la tierra. Se você está falando se eles estão falando de corrupção, Si él está hablando de corrupción, você está falando do reino. tú estás hablando del reino. Você não só está falando do reino, mas está mostrando o reino na tua conduta. No solo hablas del reino, sino también muestras el reino en tu conducta. É isso que precisamos ser. Eso que debemos ser. Jesus não começou pregando o evangelho. Jesús no inició predicando el evangelio. Veja aí, volte o Mateus 4,16, Volvamos a Mateos 4:16. onde diz: Dice, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. el pueblo que habitaba en tinieblas vio grande luz. E os que estavam sentados na região e sombra de morte, a luz raiou. Y a los que habitaban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. O crente tem que sempre ser luz. El creyente siempre debe ser luz.
Veja que Ló Mire aquí que Lot, julgava as obras dos sodomitas. él juzgaba lo que los sodomitas hacían. Eles disseram: este quis ser juiz entre nós. Y ellos le dijeron, tú quieres ser nuestro juez. Então lá na faculdade tuas palavras não vão ser tão potentes assim, Entonces en la universidad tus palabras no serán tan poderosas así, mas a tua conduta sim. pero tu conducta sí. Lá no teu trabalho, as tuas palavras para o teu patrão não servem de nada, En tu trabajo tus palabras para tu jefe no va a servir de nada, mas a tua conduta sim, pero tu conducta sí, porque a conduta é o teu caráter, porque tu conducta es tu carácter. a tua sujeição lá ao patrão. Cuando tú te sujetas a tu patrón, Quando você faz tudo que é correto, cuando haces todo lo que es correcto, então você está realmente mostrando o teu caráter. entonces realmente ahí tú muestras tu carácter. É o que Deus está querendo. Es lo que Dios quiere. Você quer resplandecer? ¿Quieres brillar, hermano? Você é o sal da terra. Tú eres la sal de la tierra. Você tem esse caráter de Jesus Tienes el carácter de Jesús. e pode influenciar assim. Y puedes influenciar, claro. O Senhor quer que você influencie com o caráter. El Señor quiere que tú influencies con tu carácter. Quando eles veem você, Cuando Él te ve, então Ele vai dizer que você é diferente. entonces Él dirá, tú eres diferente. O que você fala não adianta nada. Lo que tú hablas no vale la pena. Ele vai dizer: esse crente aí é um carola. Ese creyente es un hablador. Ele somente fala, mas não vive. Él solamente habla, pero no vive nada de eso. A conduta dele é diferente. Su conducta es diferente. Então nós precisamos realmente influenciar com caráter. Entonces realmente necesitamos influenciar con nuestro carácter. E é isso que quer dizer: vocês são o sal da terra. Eso es lo que quiere decir, tú eres la sal de la tierra. Você é a luz do mundo. Tú eres la luz del mundo. Precisa ter esse conhecimento. Es necesario tener ese conocimiento, hermanos. Amém? Amén. Você não será um falador, Tú no serás un hablador, mas você será um pobre de espírito. pero serás un pobre de espíritu. Você não vai falar sobre mansidão, No hablarás sobre mansedumbre, você será manso. sino tú serás manso. Você não vai falar para as pessoas de justiça. No hablarás a los otros de justicia. Você será uma pessoa justa. Tú serás una persona justa. Você não vai falar de misericórdia de Deus. No vas a hablar de la misericordia de Dios. Você vai expressar a misericórdia. Tú expresarás la misericordia. O que é expressar a misericórdia? É quando nós vemos uma pessoa assim como nós éramos antes da salvação. ¿Qué es misericordia? Es cuando nosotros vemos a una persona que era antes de nosotros de Dios salvarnos. Antes éramos assim, Antes éramos así, não merecíamos nada, no merecíamos nada, não tínhamos condição nenhuma. no teníamos ni una condición. Diz a Bíblia que nós éramos extraviados. La Biblia dice que estábamos perdidos E nesse mundo, en este mundo, fazendo coisas que não convêm. haciendo todo lo que no nos convenía. E Deus teve misericórdia de nós. Y Dios tuvo misericordia. E veio e nos salvou. Y vino y nos salvó. Agora nós somos misericordiosos. Ahora nosotros somos misericordiosos. Porque aquele que teve misericórdia de nós, Porque aquel que tuvo misericordia de nosotros, habita em nós. habita dentro de nosotros. Ele é misericordioso. Él es misericordioso. Então, quando vejo uma pessoa, Entonces cuando veo a alguien alguém muito ruim, muy malo, então é Entonces- para ele que tem que exercer a misericórdia. es para él que tengo que ejercer la misericordia. É obras abençoadas para quem não merece nada. Hacer obras bendecidas para quien no lo merece. E o carácter tem que ser limpo de coração. Y el carácter tiene que ser limpio de corazón. Então eles vão ver nossa conduta pura. Entonces verán nuestra conducta que es pura. A pureza do coração La pureza del corazón
é percebida, es notada, mesmo que você não fale. a pesar que tú no hables nada. E também, Y quando también fala, cuando tú hablas, é aquilo que o coração está cheio. hablas de lo que está lleno en tu corazón. Então, Entonces, você é uma pessoa limpa de coração, eres una persona limpia de corazón, íntegra. íntegra E pacificadores. y pacificador. O pacificador é aquele que leva a paz. El pacificador es el que lleva la paz. É como um embaixador. Es como un embajador. Ele não semeia contendas. Él no busca peleas. Semear contendas. Él no siembra peleas, no siembra discusiones. Ele semeia paz. Siembra la paz. Amém? Amén. Que sejamos assim. Que seamos así. Então seremos o sal da terra Y así seremos la sal de la tierra e a luz do mundo. y la luz del mundo. Amém? Amén. Glória a Deus. Gloria a Dios. Vou agradecer ao Senhor. Vamos a agradecer al Señor, hermanos. Senhor, te damos graças, Senhor, Te damos gracias, Señor, porque Tu és tudo para nós. porque tú eres todo para Ó nosotros. Senhor, lança em nós o Teu caráter. Planta en nos tu carácter, Señor. Queremos viver, Senhor, Queremos aquilo vivir, que Tu Señor, és, Senhor. así como tú eres. Planta a Tua imagem em nós. Planta, siembra tu imagen en nosotros, Señor. Queremos ser mais do que fazer, Senhor. Queremos ser antes de hacer, Señor. Que essa vida Tua, Senhor, Que esa tu vida, Señor, plantada em nós, plantada, sembrada en nosotros, esse caráter, ese carácter, venha de fato frutificar de hecho, venga a dar frutos, Señor, na nossa conduta, en nuestra conducta, naquilo que en fazemos, aquello que hacemos, naquilo que pensamos, en aquello que pensamos, em tudo que realizarmos. en todo lo que hacemos, realizamos. Essa lei interna da vida, Senhor, Esa ley eterna de tu vida, Señor, se manifeste se manifieste para a glória de Deus, Pai. para la gloria de Dios, Padre. Amém, Senhor. En nombre de Jesús. Amén. Amém.